Alunos voltaram às aulas no Colégio Estadual de Céu Azul, em Valparaíso. O colégio estava fechado desde o dia do assassinato do coordenador pedagógico. Ele foi morto dentro da unidade de educação por um aluno da instituição. Para o diretor da escola foi difícil anunciar a retomada das aulas sem se emocionar ao falar do amigo que morreu trabalhando. Para mim é difícil estar aqui nesse momento, mas acredito que a gente vai se erguer. O governador Ronaldo Caiado visitou as instalações do colégio. Ele deixou uma mensagem no quadro de recados se comprometendo a dar mais segurança aos estudantes e a toda a região do entorno de Brasília. Agora, quem vai promover a segurança é o Estado de Goiás. Não é bandido e nem narcotráfico que vai dizer regra dentro das minhas escolas. Entendeu? Isto, o povo do entorno conviveu por 20 anos. Por conivência, por omissão ou por covardia. O pedido por mais segurança nas escolas foi feito por professores e pais de alunos, em uma audiência realizada na Câmara de Vereadores no dia 8 de maio. Durante o encontro, a Secretaria Estadual de Educação anunciou a criação de um protocolo de segurança, que deve servir como diretriz para todas as escolas de Goiás. O coordenador Júlio César Barroso de Souza, de 41 anos, foi assassinado dentro da escola no dia 30 de abril. Ele foi atingido com 2 tiros, disparados por um aluno de 17 anos. O estudante discutiu com uma professora e, depois de ser advertido pelo coordenador, saiu da escola e voltou armado para matar Júlio César. O adolescente foi apreendido um dia depois. A arma do crime também foi encontrada. Depois do crime, a SEDUC decretou luto oficial em todas as escolas estaduais de Valparaíso. Aqui no Colégio Céu Azul, as aulas foram suspensas por 15 dias. Agora, com a retomada da rotina, a Secretaria garantiu que vai oferecer todo o suporte necessário aos professores, servidores e alunos. Esse caso gerou muita comoção em toda a comunidade acadêmica e agora a gente segue acompanhando para que as medidas anunciadas pelo governador sejam mesmo colocadas aí em prática. E a gente falou na previsão do tempo, né? Céu nublado aí para várias cidades aqui do entorno de Brasília e o tempo está nublado também para as contas do governo de Goiás. A Secretaria Estadual da Economia disse que Goiás arrecada, o que Goiás arrecadou não dá para cobrir despesas e fazer novos investimentos. Cristiane Schmidt disse que busca fôlego para as contas e que, para isso, o corte com despesa de pessoal tem sido o foco do governo. A folha de pagamento continua como vilã das contas do governo. Mais de 80% da arrecadação vai para o salário dos servidores. O que sobra vai para pagamento de dívidas e despesas com saúde, educação e infraestrutura. Hoje eu trabalho para 2,5% da população. Eu não trabalho para você. Eu trabalho para o servidor público. E isso precisa modificar essa mentalidade. A gente precisa, de fato, reduzir esse percentual de folha dentro da receita, seja do Estado, seja do Tesouro, para que a gente possa ter condições de investir. O salário atrasado de dezembro foi pago para 70% dos funcionários. O restante continua parcelado. Na tentativa de reduzir a folha, o governo cortou comissionados, medidas que podem gerar uma economia de R$100 milhões por mês. Além disso, o Estado pretende diminuir os salários dos servidores com a redução da carga horária de trabalho deles. Mas, para fazer isso, o governo depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve julgar esse pedido no mês que vem. Ao mesmo tempo em que ataca a folha salarial para tentar baixar as despesas, por outro lado, o Estado tenta também arrecadar mais dinheiro. O combate à sonegação de impostos aumentou em 10% a arrecadação desde o início do ano. Isso somado ao corte de gastos com telefone, internet, combustível, renegociação de contratos de aluguel e fechamento de escolas, pode gerar uma economia de R$400 milhões por mês.
Segundo Cristiane Schmidt, medidas fundamentais para que Goiás entre no Programa de Equilíbrio Fiscal, o PEF. Ele vai ser um avalista do Estado, dos estados que vão entrar nesse programa, para que nós possamos ir ao mercado, aos bancos privados, para pegarmos dinheiro e podermos pagar o nosso custeio. Quando esse PEF chegar, aí eu vou poder pegar empréstimo a uma taxa, né, uma taxa de mercado, né, que vai estar sendo... Então, eu não tenho assim, não vou pegar, eu vou pegar. O Estado quer pegar pelo menos 800 milhões de reais para quitar parte das dívidas pendentes. Mas isso depende de aprovação do governo federal. Se não der certo com o PEF agora, o Estado pode tentar uma outra opção: pegar cerca de 900 milhões de reais do Fundo de Investimentos no Centro-Oeste, o FCO. O parlamento vai ver qual é o tipo de medida que tem que fazer para poder levar isso adiante. O governador mencionou uma medida provisória, eu acho que ele foi parlamentar durante 20 anos, então ele sabe muito bem o que está falando. A nossa meta é deixar o estado de Goiás organizado em termos de finanças públicas, porque sem você estar com as finanças organizadas, você não consegue fazer investimento. E por falar em corte de verbas, milhares de pessoas protestaram ontem na esplanada dos ministérios em Brasília contra o bloqueio de recursos das universidades federais. À tarde, o ministro da Educação esteve no Congresso para dar explicações. Nas escolas públicas, portões fechados. A gente fica meio que prejudicada, mas é um direito que é para nós mesmo, né? Na UNB, faixas de protesto no campus da Asa Norte. No de Ceilândia, 2.800 alunos sem aula. Segundo a direção, o campus vem sofrendo com a falta de dinheiro desde o ano passado e já teve que cortar pela metade o número de funcionários da limpeza. Agora são 7 para cuidar de todo o espaço. Isso vai levar a universidade a não ter dinheiro para pagar suas contas. O corte anunciado pelo Ministério da Educação é de 24,84% das chamadas despesas discricionárias, ou seja, contas de água, luz, compra de material básico, contratação de terceirizados e realização de pesquisas, por exemplo. No total, considerando todas as universidades federais, o corte é de R$ 1.704 bilhões. Em 2019, as verbas discricionárias representam quase 14% do orçamento total das universidades. Os outros 86% não serão atingidos pelo corte. São as despesas obrigatórias, que correspondem aos pagamentos de salários de professores, funcionários e aposentadorias e pensões. Segundo o governo federal, houve queda de arrecadação. Por isso, é preciso se precaver. O governo diz que o corte é, na verdade, um contingenciamento, ou seja, um bloqueio das verbas, que pode ser revisto se a arrecadação aumentar. No meio da manhã, estudantes, professores e sindicalistas se concentraram em frente à Biblioteca Nacional. O trânsito na S1, que desce para o Congresso, foi fechado. Depois de 1 hora, os manifestantes saíram em direção ao Congresso. Não é Covid! É solução! Educação é o futuro da nação! De acordo com o Sindicato dos Professores, 50 mil pessoas participaram do protesto. Para a Polícia Militar, foram 6 mil. Em frente ao Congresso, mensagens de protesto. Aos poucos, a Polícia Militar foi liberando o trânsito na S1. Mas logo depois, um grupo voltou a fechar a via. Não vai ter corte, vai ter luta! A Força Nacional ajudou no policiamento. No Ministério da Educação, a entrada foi controlada por seguranças. Eu vejo aluno que quer fazer mestrado e está sofrendo com o corte da CAPES. Nosso programa já sofreu corte também. A dispersão começou por volta de 1h30 da tarde e teve confusão na subida para a rodoviária. Manifestantes com o rosto coberto bloquearam a pista, colocaram fogo em paus. Os policiais recolheram material e, de repente, rojão e fumaça. Teve correria. Já na rodoviária, 2 manifestantes foram detidos. Os manifestantes ocuparam a escadaria e o andar superior da rodoviária. Eles querem tirar uma coisa que é nossa. Saúde e educação não são
gastos, são investimentos. Francisco e Lucas estudam no Instituto Federal de Brasília, que também será afetado pelo corte. A estrutura, né, assim, dos campos dos institutos federais não estão das melhores condições. Eles ainda querem tirar. Em entrevista ao repórter Valdo Cruz, da Globo News, o ministro interino da Economia disse que o corte, por enquanto, é temporário. Se a gente não tiver a receita necessária, a gente vai precisar fazer ajustes no orçamento, vai precisar fazer ajustes nas nossas despesas. Vamos ver onde pode cortar. Mas, por enquanto, esse contingenciamento é algo temporário. Vamos aguardar que as receitas melhorem. Eu acho que o ministro Paulo Guedes foi muito claro com isso, o ministro Abraham Weintraub foi claro também. Nós estamos segurando o recurso temporariamente. Já o ministro da Educação, que foi convocado para explicar os cortes no Congresso, disse que o critério para o contingenciamento foi econômico. Às vezes, a vida dá surpresas, às vezes a gente passa por uma situação mais difícil. E às vezes a gente tem que apertar um pouco o cinto, esperar um pouco. E como a gente faz isso em casa ou na empresa? Conversando, mostrando os números, mostrando transparência. Intervalo comercial e na sequência tem o prato do dia. Hoje tem uma receita de cachapa, um prato venezuelano que tem como ingrediente principal o milho. 12h39, voltamos já. Meio-dia e 42, estamos de volta aqui no J1. A gente falou mais cedo sobre a decisão da Justiça de que agora moradores podem criar animais de estimação dentro de apartamento. Isso aconteceu porque uma moradora de Samambaia, no Distrito Federal, conseguiu na Justiça esse direito de criar um animal de estimação dentro do apartamento. Essa é a Nina, que sempre foi muito mais do que uma gata, pelo menos para Lilian. Ela é criada como uma filha. Ela é a filha que eu não tive, eu só tive filhos. Nina é uma mistura de gato persa com angorá. Tem 3 anos. Chegou na família da Lilian quando tinha 2 meses e ficou sempre dentro do apartamento. Isso porque a convenção do condomínio, que fica em Samambaia, não aceita animais. O aviso está em várias partes. São 4 prédios, 480 unidades. A proibição existe desde que o primeiro deles foi erguido, há 12 anos. A Lilian conta que durante 9 meses, Nina viveu tranquilamente dentro do apartamento ali no bloco A. Até que um vizinho do bloco da frente fez o flagrante, fotografou a gata tomando banho de sol na janela do apartamento. Esse morador enviou a foto para o grupo de WhatsApp da administração do condomínio. Foi aí que toda a guerra jurídica começou. A Lilian foi notificada pelo síndico em 2016. Era para levar Nina embora ou pagar uma multa de um salário mínimo que seria dobrada, quantas vezes fosse necessário, caso a gata permanecesse. Lilian pegou declarações de vizinhos dizendo que eles não se incomodavam com a gata, juntou laudos de boa saúde do animal e entrou na justiça. Ganhou em primeira instância no Tribunal de Justiça. O condomínio recorreu e ganhou em segunda instância. Daí o caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que ficou do lado da moradora. A terceira turma decidiu, por unanimidade, que a Convenção de Condomínio não pode proibir, de forma genérica, a presença de animais, a não ser que o bicho apresente risco à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores e dos frequentadores do local. O defensor público que atuou no caso explica que o STJ mudou o entendimento que vinha tendo nos últimos anos em relação a animais domésticos e que isso abre precedente para outras pessoas que forem à justiça. Esse caso ele vai impactar em milhares de outros casos. É preciso observar, atentar aos parâmetros que o STJ definiu para saber se o animal que a pessoa pretende adquirir se enquadra dentro daqueles requisitos. O subsíndico do condomínio da Lilian diz que gosta de animais. Explicou que entrar com recurso é obrigação da administração, por causa da convenção. Os advogados devem ir agora ao Supremo Tribunal Federal. Que a justiça, em geral, determinar, nós vamos cumprir. Porém, é nossa missão, é nossa função rebater todos esses pedidos até que a justiça possa equacionar esse problema aqui no nosso condomínio. A Associação de Condomínios acredita que haverá uma enxurrada de processos na justiça, de outras pessoas que estão na mesma situação, mas achou a decisão do STJ muito positiva. Nós entendemos que a decisão é muito favorável porque ela traz uma paz social. Porque, efetivamente, nós não teremos tanta discussão se pode ou não criar animais. O STJ disse que ele criou critérios objetivos para que os animais permaneçam nos condomínios. A Lilian, que chegou a pensar em vender o apartamento para continuar com a Nina,
é pura alegria. Chorei, eu não sabia se eu rezava, se eu agradecia, se eu chorava, se eu não acreditava que realmente essa agonia ia acabar, né? A CPI que investiga a venda da CELG ouviu o ex-governador de Goiás, Zé Eliton, do PSDB. Os deputados querem saber onde foram parar os bilhões de reais da negociação. Dinheiro que deveria ter sido investido em obras de infraestrutura. O ex-governador José Eliton levou 1 hora para dar explicações aos deputados da CPI. Ele entendeu naquele momento histórico de buscar estabelecer ações para que a CELG pudesse se restabelecer enquanto empresa viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ações de desenvolvimento no estado de Goiás e ações sociais. A comissão de inquérito foi aberta em março desse ano. Os deputados investigam como foi usado o dinheiro da venda e também que melhorias a Enel fez depois que comprou a CELG. Este parlamento aqui autorizou a venda da CELG para a Enel com o compromisso da Enel fazer um investimento de 4 bilhões. E esse investimento de 4 bilhões a gente está apurando que não foi feito e vamos cobrar que seja feito. A negociação aconteceu em fevereiro de 2017. A CELG foi vendida por mais de 2 bilhões de reais. Na época, o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, afirmou que parte do dinheiro, 1 bilhão de reais, seria usada para melhorar a infraestrutura de Goiás. Só poderão ser realizados em investimentos, nada em custeio. Investimentos na infraestrutura do Estado, estradas, saneamento. Além da CPI na Assembleia Legislativa, o Ministério Público Estadual também investiga a venda da CELG e o que foi feito com o dinheiro recebido pelo governo do Estado. A promotora Leila Maria de Oliveira quer explicações de onde foi parar esse dinheiro. A promotora quer saber se a venda gerou prejuízo aos cofres públicos e à população. A promotora Leila Maria disse que vai retomar essa investigação assim que voltar das férias. Os ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton disseram que o dinheiro da venda da CELG foi todo investido em obras de saneamento, construção e duplicação de rodovias e na área da saúde. Marconi Perillo vai ser ouvido pela CPI no próximo semestre. Já na semana que vem, a comissão vai ouvir o diretor jurídico nacional da Enel, Antônio Basílio. Sobre a afirmação do deputado Henrique Arantes, a Enel disse que investiu no estado 1,5 bilhão de reais desde que comprou a CELG e que segue investindo na melhoria dos serviços. E olha só essa notícia, nós estamos na Semana Nacional dos Museus e lá em Pires do Rio, o pessoal preparou uma exposição especial. O Museu de Pires do Rio é um dos principais do centro-oeste do estado, voltado aí para a história das ferrovias. Este prédio no centro de Pires do Rio guarda boa parte da memória de Goiás. São objetos, fotos e registros que contam os primeiros capítulos do desenvolvimento trazido pela Estrada de Ferro. Uma história que explica a transformação da paisagem, da economia e da cultura de muitas cidades do estado. De todo esse rico acervo, o que mais impressiona os visitantes são 2 locomotivas que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento de Goiás. Elas são de fabricação norte-americana, uma do século XVIII e outra do século XIX. As locomotivas estão bem preservadas. As conhecidas Maria Fumaças eram movidas a vapor produzido pela queima de lenha. E pensar que por meio dessas máquinas, muitos imigrantes de vários países também chegaram ao interior do Brasil, como os sírios e os italianos, por exemplo. Nesta Semana dos Museus aqui em Pires do Rio, cerca de 1.000 pessoas devem passar por aqui. A maioria estudantes. Muito interessante ver a visita do museu, que a gente descobre muitas coisas antigas dos nossos avós, bisavós. Que é muito rico, tem carta de alforria, tem jornais da década de 30. O armazenamento que é feito, todo mundo imagina que isso aqui é apenas um museu com 2 máquinas, mas realmente aqui tem até telhas feitas na coxa de um escravo. Hora de conferir a receita do prato do dia de hoje. Você vai aprender a fazer o famoso cachapão. É um prato venezuelano feito de milho que ganhou aqui em Lusiânia uma nova versão e passou a ser chamado de cachapão. A base continua sendo de milho e você pode rechear como quiser. Papel e caneta aí na mão para anotar os ingredientes. Confira aí.
Goiano que é goiano não abre mão de uma boa pamonha. As mais comuns são de sal, doce, a moda, tem ainda a frita. Mas hoje a gente veio numa pamonharia aqui de Lusiânia para te mostrar uma outra especialidade da casa, que é a cachapa. Um prato típico lá da Venezuela, mas que também é feito com massa de milho verde. Quem vai ensinar essa receita pra gente é o Gabriel. Gabriel, vem pra cá. Olá, tudo bem? Gabriel, pelo que eu tô vendo aqui, no tempo que eu tô aqui, já tem muita gente pedindo esse prato, ou seja, ele sai mesmo, né? Sai bastante, graças a Deus. A gente deu uma melhorada na cachapa, a gente adaptou mais recheios, entendeu? A gente deu uma diferenciada. Tá no gosto do goiano, né? Tá, nossa, tá ótimo, uma delícia, entendeu? E dá pra fazer em casa, né? Faz sim, bem fácil, não tem muito segredo não. Então é isso, vamos parar de papo, vamos pra receita então. Vamos lá. Ficou curioso? Então a gente vai logo te ensinar uma receita que rende 7 cachapas. Dá pra família toda. A massa não tem mistério, milho ralado, sal e açúcar. O recheio que a gente escolheu é a moda da casa, o tipo que mais vende na pamonharia. Anota aí, 200 gramas de carne de sol desfiada, 100 gramas de presunto, 100 gramas de calabresa, 100 gramas de queijo ralado, tomate a gosto, cebola ralada, cebolinha e orégano. Já estamos aqui na cozinha, hora de mostrar o modo de preparo da nossa cachapa. Gabriel, tem algum segredinho nessa massa? Ela fica assim mais molinha, melhor, mais gostoso? Ela com milho mais mole, ela fica uma cachapa mais saborosa e mais gostosa, né? Bom, vamos lá então, Gabriel. Aqui a gente vai usar a chapa, mas em casa as pessoas podem fazer numa frigideira comum. Faz sim, qualquer frigideira normal, né? Que seja não colocar um fogo muito alto, né? Um fogo mais baixo para não queimar. Mais ou menos aí umas 200 gramas a 250. Isso é variado. E deixando ela assim, né? Um pouquinho mais grossinha, não tão fina. Isso, não tão muito fina, porque na hora que você for virar ela pode chegar a quebrar. Aí vai ficar aquela cachapa mesmo. Importante tampar também, né? Importantíssimo, né? Porque a tampa que vai assar por cima. Então vamos para os ingredientes agora. Vamos sim. Necessidade de colocar os ingredientes, precisa colocar os ingredientes todos na frigideira? Tudo, que aí fica do critério da pessoa, né? Geralmente eu gosto de pegar, já ir colocando já na chapa que não é um período a cachapa que já tá, a massa da cachapa tá assando, é o prazo do recheio já ficar pronto e você colocar. E para quem gosta, catupiry e cheddar, para dar aquele toque final. Chegou a hora de deixar todo mundo em casa com água na boca, né, Gabriel? Eu acho que eu vou gostar, até porque, né, dá só uma olhada como é que tá essa cachapa, tá bonita demais, né? Pode ter certeza que você vai adorar. Não tem como, né? Todo mundo gosta. É muito bom, uma delícia. Então vamos lá. A pamonharia El Shaddai fica ao lado do Centro Poliesportivo de Lusiânia. O J1 fica por aqui, na sequência tem o Globo Esporte. Ótima tarde para você, até amanhã.